Bom, hoje eu vou continuar a série que devia ter terminado semana passada, mas eu vou ter que criar um item novo aqui, que é abrir conta em banco. Vou fazer esse comparativo no Brasil e na Europa porque vale a pena. Oi, pessoal, aqui é a Cami Escrivano, tudo bem? Hoje eu vou falar de uma coisa, na verdade eu tinha dito a semana passada que eu ia terminar o comparativo, mas eu cheguei a um assunto que eu preciso fazer um comparativo e esse eu acho que eu vou até o final produzir um e-book para você, meio que para deixar assim, só mais claro mesmo como é que funciona cada uma das instituições aqui. É legal porque se você estiver vindo para a Europa, você se prepara para isso, né? Mas vamos lá, hoje eu vou falar de conta em banco. E a gente fala muito mal do Brasil, mas você vai descobrir que você é feliz e não sabe. Vamos lá? Bom, em primeiro lugar, se você não se inscreveu ainda no canal, clica no sininho. Curte esse vídeo no final e compartilha para as pessoas que você sabe que estão chegando aqui na Europa e que precisam até de uma orientação sobre como abrir conta, tá bom? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, Brasil, bem rapidamente como funciona. Quais são os documentos principais? CPF, RG, comprovante de residência e eventualmente comprovante de renda, caso você queira abrir uma conta corrente. Se você quiser abrir uma conta poupança, isso não é necessário. Os outros três continuam a ser essenciais. Tem uma regulamentação do Bacen, do Banco Central, que diz todos os motivos pelos quais você tem que apresentar esses documentos. Eu vou colocar aqui na legenda. Eu agora, na gravação, não lembro o nome, mas eu vou escrever aqui. O nome da resolução do Bacen. Mas lá diz quais são os documentos que você precisa apresentar, etc e tal, para abrir conta no Brasil. E, claro, a gente tá mais acostumada, a gente sabe o que é o RG, sabe o que é o CPF, sabe como é que faz comprovação de residência no Brasil. Muito bem. Na Itália, vamos falar de Itália e depois vamos falar de França. E vamos falar de banco virtual, tá bom? Porque eu sei que no Brasil agora também tem banco virtual, quando eu saí não tinha. Eu tava começando tava muito insípido ainda, muito pouca coisa, então agora dá para falar sobre o assunto, mas eu vou falar principalmente na Europa, que é a minha experiência. Bom, eu já abri 4 contas na Europa. A primeira que eu abri foi numa conta num banco italiano físico, né? Então eu fui numa agência. Eu não era ainda cidadã italiana reconhecida, então eu cheguei. E naquela época ainda era possível abrir como turista, então eu usei passaporte e a declaração de hospitalitar, porque eu ainda não era residente. E eu tinha dinheiro para depositar, então eu fui lá e depositei, e isso foi suficiente. Ah, mentira! E eu apresentei também o Codice Fiscale. O que é o Codice Fiscale? Codice Fiscale é o equivalente ao CPF no Brasil, tá bom? Então é o código feito por letras e números na Itália. Ele é calculado, tem todo um jeitão de calcular, que te identifica perante o governo, perante o fisco italiano. Bom, isso é uma coisa. Ele também é a base para ser emitida a tessera sanitária, tá legal? Bom, muito bem. É isso que você vai precisar. Isso foi o que eu precisei para abrir conta no banco físico na Itália. Como a regra mudou, então agora o que você precisa? Porque não pode mais abrir como turista. Então, necessariamente um documento de identificação. E aí, se você é cidadão, claro, a carteira de identidade e mais a tessera sanitária. Se você não é cidadão e tem visto, você precisa do seu passaporte com o visto, obviamente, válido. Sempre você vai precisar da tessera sanitária, até por conta do Codice Fiscale, e a comprovação de residência em todos os casos. Se você não sabe o que é residência, clica lá no vídeo e assiste esse outro vídeo onde eu falo de residência, vai te esclarecer. Isso vale para a Itália. Na França e nos bancos virtuais europeus, isso não é verdade, porque você pode declarar a residência, na verdade, com um boleto, como no Brasil. Então, na França, por exemplo, residência é conta de água, luz, telefone, fixo ou gás. Então, essas 4 coisas servem como comprovação de residência, tá bom? E aí tem que ser fatura do último mês, aquela coisa que a gente tá bem habituado dos últimos 3 meses e tudo bem. Bom, aqui não tem tessera sanitária, não tem código fiscal, então eu só precisei mesmo da minha identidade. Eu não preciso de visto, porque eu sou europeia, mas se eu fosse extracomunitária, que eles chamam, eu precisaria também apresentar meu visto válido, né, identidade, visto válido,
e a comprovação de residência na França. Na França, eles também não fazem nada se você tem menos de 3 meses de residência, porque eles entendem que você é turista e eles não fazem e acabou. Bom, particularidades. Na Itália, foi bem simples abrir a conta, mas eu pagava tarifa, então era muito ruim, porque, primeiro, o atendimento bancário, nem todas as agências têm caixa, é caixa mesmo, né? Pessoa para você fazer depósito, tal, não sei o quê. O banco abre às 8h30, mas ele fecha às 1h30 o atendimento e fecha, acabou, né? E aí você não consegue fazer nem depósito e nem retirada dentro do caixa. A propósito, você não consegue fazer depósito no caixa eletrônico, não é permitido. E não é permitido. E você também não pode fazer depósito na conta de alguém se essa pessoa não registrou seu nome para você fazer depósito. Se você não tiver isso registrado, a não ser que você faça pela internet. Mas pessoalmente você não pode fazer, é contra a lei. Isso tem a ver com prevenção de lavagem de dinheiro. Então, não pode. E aí esse caixa fica dentro da agência. A agência fecha, você também não faz fora do horário. É fantástico. Muito poucas coisas você pode fazer na internet. Então, muita coisa você tem que ir na agência. Então, eu acho o Banco Europeu bem mais complicado. Fora que transferência para a mesma conta, sim, cai no mesmo dia. Perdão, transferência para contas no mesmo banco, sim, cai no mesmo dia. Mas transferências para outras contas em outros bancos, sejam do mesmo país ou não, podem demorar até 3 dias. Não tem TED aqui. E não tem DOC. Então, não é que vai cair necessariamente no dia seguinte. Pode demorar 2, 3 dias, tá? É uma chatice e faz parte, assim que funciona. Na Itália, e tanto na França também, o povo ainda usa cheque. Para muita coisa, né? Embora tenha muito estabelecimento de venda menor que não vai te aceitar o cheque, porque a inadimplência é pequena em relação, né, comparando com o Brasil, mas ainda não vale a pena, já não vale mais a pena pelo custo operacional mesmo da coisa. Na França, eu fui numa banca, no que eles chamam de Banque Postale. Vou mostrar aqui, na verdade não é assim que fala não. Cadê? La Banque Postale. Eu acho que é assim. Eu ainda misturo um pouco francês com italiano, né? Mas tudo bem, deixa isso pra lá. Bom, então a primeira conta que eu abri na Itália foi num banco chamado Unicredit. Na verdade, eu abri também, não era bem uma conta, mas eu fiz o que a gente chama de Posta Pay, que é uma carta pré-paga, ou pré-pagata, em italiano. Que na verdade é uma conta, mas assim, é só tirar e pôr dinheiro, né? Mas o que facilita é que você não fica com o dinheiro na mão, por exemplo. Então, você recebe uma grana de alguém, você pode depositar lá, ou então alguém pode fazer um depósito para você. E você pode ir pagando no débito, ou pode fazer compras na internet, ou pode mesmo sacar. O problema é que quando você faz um depósito qualquer, você paga uma comissão para a posta italiana, que é o correio, que é o administrador da conta. Se eu não me engano, custa €1 essa comissão. Então, você vai depositar 100, você tem que levar 101, porque um é do correio. Outra coisa é que para depositar na posta, eu posso depositar para alguém que não tenha me autorizado, mas eu tenho que apresentar todos os meus documentos para ficar registrado que sou eu que estou mandando esse dinheiro, porque o fisco italiano, em algum momento, se não cruza ainda, vai cruzar esses dados. Na França, aconteceu uma coisa interessante, porque eu fui abrir a conta, e aí primeiro que eu fui procurar conta virtual na França, né? E por que que eu tive que abrir uma conta na França? Vamos aproveitar até e falar disso. Já que eu já tinha uma conta na Itália, depois eu cancelei essa conta física porque eu tava pagando tarifa e não tinha muita necessidade. E eu já tinha aberto uma conta no banco virtual, que é o N26. Esse eu vou deixar a descrição aqui embaixo. E é fantástico, porque você não paga tarifa, você pode. Só que assim, você não tem agência física, né? Então você não pode fazer depósito em dinheiro. Mas se você só recebe transferência e faz conta na internet, faz pagamento na internet, ou faz pagamento com cartão de débito, ou saca dinheiro pela Europa e você não paga taxa nenhuma em sacar em euro em qualquer lugar da Europa, é fantástico, ele funciona super, hiper bem. É uma graça o aplicativo, o pessoal super te atende bem. Eu já tive atendimento em italiano e em francês e foi excelente, tanto um quanto o outro. Mas por que que eu tive que abrir uma outra conta aqui na França? Bom, cada vez que você abre uma conta num banco aqui, Europa, né? Eles te dão uma coisa, porque no Brasil tem agência e conta, né? Esse é o seu identificador, banco, agência e conta. Aqui é uma coisa chamada IBAN,
que na verdade na França eles chamam de RIB, mas é a mesma coisa, tá? E aí o que acontece? O RIB ou o IBAN, ele também tem uma lógica lá de cálculo e normalmente eles aceitam, dependendo do que você vai fazer, eles pedem um RIB ou um IBAN do local onde você mora. Então, por que eu abri a conta na Itália? Porque eu precisava de uma conta na Europa, ponto. Por que eu abri uma conta no N26? Porque eu estava pagando tarifa naquele banco que era um banco físico e, como eu também nunca tinha tempo de ir na agência, não fazia muita diferença. O N26 me atendia super bem e me atende até hoje, eu continuo com a conta com ele. Só que o IBAN do N26, ele é alemão. Por que alemão? Porque o N26 ele tem a sede na Alemanha. Então, o IBAN começa com DE, que é Deutschland. E aí é um problema, porque na verdade, quando eu vim para a França e eu precisei de uma conta francesa, para quê? Porque quando você vai fazer a sua carte vitale, e eu falo disso num outro vídeo, eu vou deixar o link aqui, você precisa apresentar então uma conta com o RIB francês ou com o IBAN francês, porque o governo francês não aceita, ponto. E aí eu fui obrigada a abrir essa conta. E aí eu fui na Banque Postale. Por quê? Porque para eu ir num banco francês qualquer um, eu tinha que ter uma renda, que eu não tenho uma renda comprovada aqui. Então, não adianta. Para abrir uma conta no banco virtual francês, por incrível que pareça, eles só abrem, e todos os bancos que eu vi são assim, eles abrem a conta, só que só quando você já tem uma conta no banco físico francês. Ou seja, perde um pouco o sentido a conta virtual francesa, né? E aí não tinha muito o que fazer. Aí eu fui na Poste, na verdade, é assim que fala. E por que eu fui? Porque lá eles abrem conta sem renda comprovada. Qual é o problema dessa conta? Na verdade, é como mais ou menos como uma conta poupança no Brasil. É uma conta só que entra e sai dinheiro, você, na verdade, nem tem muito controle sobre ela. Você tem que ir até a agência para fazer acompanhamento, você não tem acesso pela internet, é super hiper simples. Você tem que fazer um depósito inicial de €1,50 e demora 15 dias para eles te darem o RIB. Né? Então, assim, no Brasil você chega com seus documentos, você sai com o número da conta na mão, você sai com todos os dados da conta, você já sai podendo depositar, já podendo pegar, você já sai, em alguns casos, até com cartão provisório, com senha de internet, etc e tal. Aqui são 15 dias. A modalidade mais simples, obviamente. Outras são mais rápidas, mas nada é online. Tanto aqui quanto na Itália, nada é rápido, nada é online, não é assim. E mesmo o N26, que foi o máximo, porque é um banco virtual, eu fiquei pensando, como é que eles vão me mandar o cartão da conta, né? E o N26, eles mandam para casa que você indicar a residência. Eles não te pedem comprovação. Só que aí, o que acaba acontecendo? Se você mora em prédio e não tiver ninguém no dia que o portador passar, porque eles mandam via DHL esse portador, eles mandam essa sua carta para o local, eles chamam de coleta postal mais próxima, que não necessariamente é uma agência de correio. Por exemplo, onde eu morava, não tinha acordo com o correio, não tinha uma loja da DHL. Então, eles levaram para a cidade do lado, onde tinha uma banca de jornal que fazia esse trabalho. E aí eu tive que ir lá buscar tal. Nenhum problema, mas assim, é um passo a mais no processo, né? Aqui na França, eu vou ter que ir na Poste daqui a 15 dias. Eu fui ontem, né? Então eu vou ter que ir daqui a 15 dias. E para pegar o RIB. Então, assim, não é exatamente o processo mais simples do mundo. E aí, quando eu comecei o vídeo falando que você era feliz e não sabia, é porque a gente costuma reclamar muito do Brasil. Muito mesmo. E, na verdade, os bancos brasileiros são os melhores bancos do mundo em termos de funcionamento. Desvantagem, cobram a sua alma, né? Mas a vantagem é que realmente funcionam. E fraude, eles são super rápidos e para abrir, para fechar conta é super rápido, para resolver problema é super rápido, é fantástico. Agora, é isso, né? Vantagens e desvantagens. O Brasil tem realmente o melhor sistema bancário do mundo e a gente precisa dizer isso, independente do custo dele, né? Realmente o brasileiro é muito bom nessas tecnologias financeiras e bancárias e a gente precisa ressaltar. Mas
Nem tudo tá perdido, eu vou deixar então na descrição aqui o link para você fazer um download desse e-book que vai dar algumas dicas de como abrir conta tanto na Itália quanto na França. Ou então no N26, vou deixar também o link do N26 para você abrir conta. E é isso aí. Um grande abraço, espero ter te ajudado e até o próximo vídeo.